Isso acaba quando termina, e é exatamente assim que eu começo este Boa Noite Gigante da terça-feira. Pois duas informações que surgiram nestas últimas horas movimentaram em muito a torcida vascaína. Uma delas sobre Luciano Jubá, um dos grandes destaques deste início de temporada, que veste a camisa do Sport Clube do Recife. Nome que, segundo Paulo Brax, o interessa muito e pode ser negociado com o Cruz Maltino. Outra situação envolve Franco Facundes, um dos grandes destaques do Uruguai. Hoje, campeão uruguaio pelo Nacional e ex-companheiro de Pumita Rodrigues, também é um nome que interessa ao Paulo Brax e, segundo o diretor executivo, esteve bem perto de fechar com o Gigante da Colina no final do ano passado. E nesta tarde de hoje, o presidente do Nacional falou sobre a situação do Franco e abriu, de fato confirmou, que o Franco está no mercado e se colocar grana na mesa, o Vasco leva. Será que vale a pena o investimento? Ou, aliás, será que o Vasco vai investir nesse atleta? A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras informações, neste Boa Noite Gigante, que mesmo sendo o último vídeo do dia, promete com muitas notícias quentes para você, torcedor vascaíno. Notícias, inclusive, muito boas. Porém, é claro, antes de começar, antes de trazer todas as informações, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento, estamos aí com 89.800 inscritos, com a meta, o objetivo de chegarmos aos 90 mil, contando, é claro, com a sua participação, a sua presença. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento e, além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. E, é claro, aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, pois ele é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. E aqui também, embaixo, deixe aí nos comentários se você acha que vale a pena o investimento pelo Franco Facundes. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos aí no assunto sobre Franco, sobre também, né, a situação do Luciano Jubá, eu quero falar aqui sobre algumas informações que importam e muito ao torcedor vascaíno. Uma informação que inclusive o próprio Paulo Brax deixou bem claro na noite de ontem. Eu fui correr atrás de valores para confirmar aqui a vocês. Paulo Brax ontem, durante a entrevista dada ao canal Atenção Vascaínos, confirmou que mesmo diante da compra efetuada pelo goleiro Léo Jardim no valor de 12 milhões de reais, o Vasco ainda tem o interesse de comprar mais um goleiro, mais um jogador para a posição, e esse atleta já tem nome, é o goleiro Ivan, que inclusive já está no elenco do Vasco, porém ainda emprestado pelo Corinthians até o final da temporada. Caso o Ivan conseguisse chegar a uma meta de jogos, o Vasco seria obrigado, né, a comprar os direitos econômicos do Ivan junto ao Corinthians. Porém, pelo fato do Ivan ser hoje o reserva do elenco Cruz Maltino, dificilmente ele irá bater esse número de jogos e dificilmente o Vasco terá que exercer a obrigação da compra do atleta, o que dará mais liberdade para o Vasco negociar. E ontem o Paulo Brax confirmou que é do interesse do Cruz Maltino comprar o goleiro Ivan. A gente deu uma olhada no valor das negociações, no caso, o valor da opção de compra do Ivan no contrato com o Vasco. O Corinthians colocou uma opção de compra no valor de 10 milhões de reais no final do vínculo contratual. O Vasco, tendo aí esse poder de barganha por não ter que ser obrigado a comprar, pode abaixar esse valor. Então estima-se que o Vasco compre o Ivan aí no final da temporada entre 8 a 10 milhões de reais, mas dificilmente o Vasco não irá exercer a opção de compra desse atleta. Um baita goleiro, um goleiro que realmente tem uma perspectiva de crescimento muito grande, e sabendo que começaremos o ano de 2024 com o Ivan e o Léo Jardim na posição, também é algo que motiva muito já para a próxima temporada. E falando em próxima temporada, né, rapaziada, temos uma informação também aqui a trazer a vocês sobre um atleta que se despediu do Vasco, mas voltará no ano que vem. Se trata do vovô, o Nenê. Hoje vemos aí mais diversos vídeos do Nenê se despedindo, mandando recado à torcida vascaína. Iremos deixar para passar esses vídeos a vocês amanhã no Acorda Vascão, pois o que temos a trazer aqui agora é informações sobre o futuro da carreira do Nenê. O Nenê já está decidido que retornará ao Vasco em 2024, no início da temporada, trabalhando dentro do departamento de futebol. Porém, por enquanto, ele ainda segue profissionalmente como um atleta e o seu destino já está praticamente definido, aguardando apenas a assinatura do contrato e a realização dos exames médicos. Seu destino será o Juventude
Juventude, clube hoje da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nenê é esperado quinta-feira, depois de amanhã, em Caxias do Sul, para assinar um contrato até dezembro deste ano. O veterano chega aí com o objetivo de levar o Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente, é claro, como bom vascaíno, sabendo da importância que o Nenê tem pro Vasco, deseja todas as sortes aí ao Nenê. Sucesso, que com seus 41 anos, ele leve mais um clube também à Série A do Campeonato Brasileiro, como foi com o Gigante da Colina nas temporadas de 2015 e agora no ano passado, em 2022. Vambora, né, rapaziada? Porque não para por aí. É claro, falamos sobre Nenê, falamos sobre Ivan, mas ainda temos muitas informações a trazer aqui a vocês. Antes, porém, precisamos esclarecer uma situação dita pelo Paulo Brax ontem. Ontem foi, gente, uma entrevista muito esclarecedora, uma entrevista que esclareceu aí os pensamentos de diversos torcedores vascaínos, inclusive no Acorda Vascão de hoje. Se você não viu, corre lá para dar uma olhada. Eu coloquei exatamente isso no título do meu vídeo, esclarecimentos, pois foi uma entrevista que abriu a mente de muitos torcedores. Paulo Brax fez uma lista de jogadores do qual o Vasco tentou contratar, jogadores inclusive que ele tem um grande desejo de contratação, e admitiu inclusive posições que o Vasco procura no mercado. Ele deixou bem claro que o Vasco procura um volante, um primeiro volante e também um camisa 10. Ele confirmou que o Vasco está no mercado à procura de um camisa 10. E para essa posição, teve um nome na lista vasta, densa, grande do diretor executivo que chama bastante atenção. Um nome que é exatamente esse camisa 10. O nome que, segundo o diretor executivo, quase fechou com o Gigante da Colina. Ele é, meus amigos, o Franco Fagundes. Para quem não conhece, é um jogador aí jovem, um jogador de apenas 22 anos, 1,87 m, que tem contrato com o Nacional do Uruguai até o final do ano que vem. Um jogador que nessa temporada tem números de fato espetaculares. São aí 12 partidas com a camisa do Nacional do Uruguai e vários gols já em finais, em campeonatos aí amistosos que foram disputados no início dessa temporada, clássicos, gols marcados já pelo esse jovem jogador, essa grande promessa do futebol uruguaio. Na última temporada, ele em 41 partidas fez 12 gols com a camisa do Nacional e foi inclusive campeão, vestindo a camisa 10 do Nacional ao lado do Pumita Rodrigues, hoje lateral direito Cruz Maltino do campeonato lá do Uruguai. Uma das grandes promessas, gente, um dos grandes destaques, de fato, do Nacional. E qual é a situação? O Vasco no início desse ano, de fato, avançou nas negociações com o Franco. O Vasco tinha um grande interesse na sua contratação e foi até o Nacional do Uruguai tentar trazer o atleta ao clube carioca. As negociações avançaram, a gente trouxe aqui a vocês, o Vasco colocou uma grana na mesa. Era o objetivo tanto do Franco Fagundes quanto também do seu empresário em chegar no Vasco da Gama, em trazer, em vir ao Rio de Janeiro, né? O empresário de colocar o Franco aqui e o Vasco inteiro jogador. E é claro, o jogador também vestirá a camisa de um grande clube do futebol brasileiro, pois hoje o futebol sul-americano funciona dessa forma. Os clubes, os atletas que vestem a camisa de grande do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, têm o interesse de vir jogar aqui no Brasil, pois hoje é o grande país, né? O centro do futebol sul-americano é o Brasil. E exatamente por esse motivo, o Vasco buscou interesse no Franco Fagundes e o Franco Fagundes também se interessou em vestir a camisa do Vasco. As negociações, porém, acabaram não andando de uma maneira que se concretizassem. Quase fechou, gente. Paulo Brax esclareceu que foi, de fato, por detalhes. Foi aí pequenos detalhes que fizeram com que o Franco, ia falar Pumita, que o Franco não fechasse com o Gigante da Colina. Ele deixou bem claro que o Vasco esteve muito próximo de concretizar a negociação pelo jogador. Porém, nessa tarde de hoje, uma nova notícia surgiu que animou o torcedor. Nesse momento, o mercado está fechado para contratações fora do futebol brasileiro, ou seja, caso o Vasco queira contratar algum atleta do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, da Itália, não sei, de qualquer outro país que senão o Brasil, não pode, está fechada. Apenas negociações no mercado interno ou jogadores que já estejam livres no mercado. Não é o caso do Pumita. Caso o Vasco queira contratar o Pumita, terá que pagar. Ou seja, uma negociação nesse sentido só poderia acontecer no meio do ano. E o Vasco, no meio do ano, terá grana para investir em um jogador. E ao ser perguntado pelo Marco Jacobson, do canal Detetives Vascaínos, sobre a possibilidade de uma negociação com o Vasco da Gama, o presidente do Nacional foi muito bem claro e sucinto em suas palavras. Ele deixou bem claro que o Nacional está sim aberto a negociações. O presidente do Nacional disse assim sobre uma negociação com o Cruz Maltino, abre aspas, Nacional é um time vendedor, portanto, se acordarmos a cifra, não há problema. Hoje o valor de mercado do Pumita está girando aí algo... Do Pumita não, né? Perdão.
do Franco, segundo os Transfer Market, está girando aí algo em torno dos 12 milhões de reais. Mas pelo talento, pela qualidade do jogador, o Nacional pede algo em torno dos 40, 45 milhões de reais pela venda dos direitos econômicos, né, do Franco. E aí é ver se o Vasco terá a capacidade ou queira, né, terá o desejo de investir na contratação desse grande atleta, que volta a repetir, gente, é um dos grandes destaques não apenas do Nacional, mas como também do futebol uruguaio no geral. É considerado uma das novas promessas, um dos novos nomes da nova geração do futebol uruguaio. Vale a pena contratar o atleta? Coloque aí a sua opinião aqui nos comentários. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre mais um nome que também surgiu nestes últimos dias, principalmente ontem, após uma entrevista dada pelo Paulo Brax ao canal Atenção Vascaínos. O Paulo, durante a entrevista, pontuou que também o Vasco gosta muito do Luciano Jubá, na posição hoje, também, inclusive, que é carente no elenco do Vasco, que é a ponta esquerda. O Luciano Jubá tem números impressionantes nessa temporada, gente. São 22 partidas, 11 gols e 10 assistências. Esses são os números do atacante que veste a camisa do Sport Clube do Recife. Números de um atacante impressionante, mas de um atacante que vestirá a camisa do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Luciano Jubá quer vestir a camisa de um clube de Série A. Não à toa, o Bahia está muito interessado na contratação do atleta e o atleta até o momento não renovou com o Sport exatamente por esse desejo de vestir a camisa de um outro clube. Nesse último dia tivemos a informação que o Sport iria dar a sua última cartada sentando e negociando com o Luciano Jubá. Até o momento as negociações não avançaram e tudo indica que no final do contrato dele, que será no meio do ano, o Luciano Jubá ficará livre no mercado e estará fechando com outro clube. Informações pelo GE, inclusive, dão que o Luciano Jubá já teria assinado um pré-contrato com o Bahia. Eu fui atrás buscar informações sobre essa situação e tive a confirmação que até o momento não há nada. Palavras dos seus representantes, dos seus agentes e palavras inclusive do próprio Sport. O Luciano Jubá disse que não assinou nenhum tipo de pré-contrato com o clube baiano. Os seus empresários negaram também qualquer tipo de assinatura de pré-contrato e o Sport, confiando na palavra dele, o próprio presidente Yuri Ramon também deixou bem claro que ainda não há assinatura de nenhum contrato do Luciano Jubá. Ou seja, ele encerra o seu contrato no meio do ano com o Sport, ficará livre no mercado e o Vasco tem a oportunidade de contratar esse jogador, pois é uma negociação que aconteceria no mercado do futebol brasileiro, o mercado do futebol interno. O Bahia ofereceu 1,5 milhão de reais ao Sport, mais alguns atletas, mais alguns ativos, mas a negociação acabou não andando. O Sport considerou isso como uma proposta irrisória. Ou seja, o Luciano Jubá nesse momento segue livre no mercado, praticamente, ainda tem contrato vigente com o Sport, mas no meio do ano ficará livre, um jogador de muita qualidade, um jogador que não quer renovar com o Sport e seria uma baita contratação pro Vasco. E a minha pergunta é o seguinte: se o Luciano Jubá está nessa lista do Paulo Brax de nomes que interessam, por que o Vasco não vai atrás desse jogador? Um jogador jovem, um jogador de 22 anos, um jogador que está destruindo, tem números incríveis no futebol brasileiro em uma posição carente do sistema ofensivo do Vasco, que é a ponta esquerda. Luciano Jubá com toda certeza seria uma baita contratação. Até o momento nada avançou, teremos até o dia 20. Será que o Vasco irá fazer alguma coisa? Fica a incógnita, fica a pergunta, mas é um nome que, para quem tinha dúvida, está livre, aberto para negociar. Valeria a pena, você aí que é nordestino, você que acompanha mais de perto o esporte, contratar o Luciano? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi Boa Noite Gigante, de fato o último vídeo desta terça-feira e voltaremos amanhã às 7 com a Acorda Vascão, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.